Bom dia, meus irmãos. Vamos começar essa nova fase aqui da IBD. Nós estamos aí já tem umas 2 semanas sem aula, né? E vamos fazer essa experiência, ver como que nós conseguimos ter a aula e ao mesmo tempo ter algum tipo de interação. Peço que você ore para que a gente possa ir se ajustando e conseguimos ter aula durante esse período de quarentena. Temos aí alguns pequenos ajustes a serem feitos. Um deles é que existe um pequeno atraso entre o que eu estou falando aqui e o que você está assistindo aí. Então, caso você queira fazer alguma pergunta, você tem liberdade de escrever ou no chat da própria transmissão ou mandando no WhatsApp para mim. Então, hoje o capítulo da confissão são 6 parágrafos, né? A cada 2 parágrafos eu dou uma parada, vou olhar um pouco se tem as questões aqui, se tem alguma dúvida, e aí eu abordo essas dúvidas e a gente tenta ir conduzindo dessa forma. Eu creio que teremos aí um pouco de dificuldade de adaptação, mas tudo tranquilo, vamos nos ajustando. Peço que você se dedique nesse momento, né? Se concentre no que estaremos tratando aqui. É um assunto muito importante, que tem um impacto muito grande na nossa vida cristã, né? Então, nesse momento, farei uma oração. Peço que você feche seus olhos. Em alguns momentos você verá que eu estou olhando para o lado, eu estou fazendo aqui uma conferência para ver como que estamos aqui de perguntas, de número de pessoas acompanhando. Então vamos orar para que Deus possa nos abençoar nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos de estudar um pouco mais a Tua palavra, compreender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, se sem o auxílio do Teu Santo Espírito não conseguimos compreender a Tua palavra, nem aquilo que surge dela. Nos ajuda a entender essa tão bela doutrina que está contida nas Escrituras, que é a doutrina da justificação. Nos ajuda a entender o seu conteúdo, o que ela representa para nós e quais as suas consequências em nossa vida. Peço por esse momento que a nossa nação vive, peço que o Senhor que o Senhor continue nos sustentando durante esse período, dando do seu cuidado, a sua providência com os nossos entes queridos. O Senhor continue nos sustentando com alimento, que a nossa confiança no Senhor esteja cada vez maior, que a nossa fé, né, seja depurada nesse momento. Te pedimos pelas autoridades instituídas pelo Senhor, cuida do nosso presidente, dos ministros, dos deputados, dos senadores, que o Senhor os conduza, que o Senhor os quebrante, e que nesse momento que nós estamos precisando tanto de serenidade, de tranquilidade, de paz como nação, que o Senhor esteja agindo, que isso seja possível através do seu agir na vida deles. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos tratar aí da justificação. A gente vai ver a relação dela com a obra de Cristo, a forma como esse assunto está contido nas Escrituras. Peço que você tenha em mãos aí a sua Bíblia. Nós leremos algumas passagens e a ideia é que através das Escrituras a gente mostre a obra de Cristo, a sua aplicação na nossa vida, quais são as consequências daqueles que são justificados. A gente vai abordar esse assunto aqui bastante interessante. Então, eu quero passar com vocês agora uma espécie de uma revisão. Nós ficamos aí
2 semanas sem aula, né? Então é importante nós revisarmos. Nós já vimos aqui em outros momentos, né, a Ordo Salutis, né, a ordem da salvação. Então eu vou passar aqui ponto a ponto, dando uma relembrada para a gente só ir trazendo à memória aquilo que nós já vimos, né. Então aqui está na ordem do tempo, né, de baixo para cima, a ordem como ela acontece na vida daqueles que são eleitos por Deus. Nós vemos que na eternidade Deus elege aqueles que ele soberanamente, sabiamente quis, né? Então, aqueles que são eleitos, eles são chamados através da pregação da palavra, né? A única forma de que a fé pode ser gerada no coração de uma pessoa é através da pregação da palavra. Então, o eleito ele é chamado e a resposta a esse chamado é a ação do Santo Espírito regenerando o coração, né? Então nós estávamos mortos espiritualmente e na situação de mortos nós nada poderíamos fazer para que viéssemos a crer. Então o Espírito Santo vem, regenera o nosso coração, coloca a vida no nosso coração. É a partir então dessa vida, desse trabalho feito do Espírito, pelo Espírito, que é possível que a conversão aconteça na nossa vida. É somente após a regeneração que nós conseguimos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e reconhecer nele de fato o seu senhorio, a reconhecê-lo como Salvador e também nos arrependermos da vida que nós levávamos, né? Então, uma vez que nós nos arrependemos, nós somos convertidos, a obra de Cristo é aplicada em nós pela ação do Espírito Santo. Uma vez que essa obra é aplicada, nós somos então justificados, nós somos aceitos como justos. Nós veremos ao longo da aula essa doutrina. Uma vez que nós somos justificados, então Deus nos aceita, nós somos o quê? Adotados como seus filhos. Então nós somos filhos adotivos de Deus, né, e consequentemente irmãos de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós somos adotados, né, nós somos justificados e nós somos adotados, começa então em nós uma grande obra. É uma obra que durará toda a nossa vida, né, uma obra que durará desde a nossa conversão até a nossa morte ou até a segunda vinda de Jesus Cristo, que é a obra de santificação, né? Essa é uma obra que depende 100% do Espírito Santo e 100% de nós, né? Assim como Jesus Cristo possui duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, a santificação ela depende 100% do Espírito Santo, 100% de nós. É somente através da ação do Espírito e do nosso esforço. Nós só podemos nos esforçar porque o Espírito age em nós. Então, para isso, nós precisamos ler as Sagradas Escrituras, nós precisamos orar, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, nós precisamos começar então a tomar decisões fundamentadas nas Escrituras, nós precisamos começar a rejeitar coisas e começar a adotar novas práticas fundamentadas nas Escrituras, e isso vai durar a nossa vida toda e é o processo de santificação. Além da santificação, algo que começa na nossa adoção e vai até o fim da nossa vida é a perseverança, né? A perseverança dos santos. Deus nos conduzirá até o último dia para que sejamos salvos, né? A nossa salvação, ela já tem um aspecto que ela já aconteceu, nós já somos salvos, mas existe um aspecto dela que será concretizado no dia final. E até lá Deus nos conduz, né? E então nós chegaremos diante de Deus e seremos glorificados, onde o pecado não mais terá efeito sobre a nossa vida, onde o pecado não mais atuará em nós, onde nós não mais teremos que lutar contra essas dificuldades que nós enfrentamos hoje. Então, é somente
na eternidade, diante de Deus, que nós estaremos totalmente livres do pecado e livres de qualquer influência que ele tenha sobre a nossa vida. Ele não mais tem o domínio sobre nós, nós somos libertos da escravidão do pecado. Mas de alguma forma ele ainda continua nos influenciando, continua nos assediando e nós ainda continuamos cedendo em muitos momentos. Eu vou dar uma olhada aqui na nossa transmissão, como que estamos aqui de participação, se temos alguma dúvida. Não, até o momento não, ótimo. Então vamos dar continuidade aqui no nosso material. Então, o primeiro parágrafo, né, do capítulo da justificação, capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, né, nos diz assim: os que Deus chama eficazmente, também livremente os justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, porém somente em consideração da obra de Cristo, não imputando aos homens como justiça a própria fé, ou o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Os homens não têm de si mesmos, ela é dom de Deus. Então aqui é importante nós percebermos que nós já vimos a vocação eficaz, Deus nos chama eficazmente, uma vez que ele nos chama, nós não temos como resistir, né? Nós não temos como responder de uma outra forma que não seja positivamente. Então, livremente, Deus também nos justifica. E essa justificação não é que Deus infunde em nós algo. É aplicado em nós, não infundido, mas aplicado. Né? Deus nos perdoa em os nossos pecados, né? E nos aceita como pessoas justas. Isso é algo muito interessante, uma vez que nós somos justificados, Deus olha em nós e ele vê zero pecado, ele vê a obra de Cristo aplicada em nossa vida, ele nos vê como perfeitamente justos, ainda que nessa vida nós venhamos a lutar aí contra o pecado. Eu quero, antes de continuar aqui a explicação e nós entrarmos em algumas perguntas, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 3, verso 24. Romanos, capítulo 3, verso 24. Está escrito assim na palavra do Senhor: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo nos apresenta aqui que somos justificados gratuitamente. É pela graça que nós recebemos a justificação. E veja que essa justificação vem por meio de alguma coisa. E é da redenção que há em Cristo Jesus. É através da obra redentora de Cristo que nós somos justificados. Vejamos agora, lá em Tito, capítulo 3, os versos de 5 a 7. Tito, capítulo 3, os versos de 5 a 7. Está escrito assim na palavra: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Veja, não é por obras, né? Não é por obras que nós somos salvos. Não é por obras que nós somos justificados, mas segundo a sua misericórdia.
É mediante a ação do Espírito Santo, o lavar regenerador, é através dele, dessa ação, e que ele derrama sobre nós ricamente, né? Então, nós temos a ação do Espírito, a ação do Deus Filho e a ação do Deus Pai na justificação. É Deus Pai quem nos vê como justo, é a ação do Espírito que aplica em nós a obra que Cristo fez. Vejamos também Efésios, capítulo 1, verso 7. Efésios, capítulo 1, verso 7. Então, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então veja, a gente já tem um outro elemento aqui a respeito da justificação, que é o sangue de Cristo. Nós veremos que o sangue de Cristo exerce um papel, uma função dentro da justificação. E mais uma vez aqui enfatizado a graça de Deus nessa atuação. Vejamos agora então no Antigo Testamento o profeta Jeremias. Está logo depois de Isaías, profeta Jeremias, capítulo 23, verso 6. Jeremias, então, logo após ali o livro de Isaías, capítulo 23, verso 6. Olha só o que o profeta falou aqui no seu tempo. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. É Ele quem nos justifica, é a sua justiça que é aplicada em nossa vida. Então vejamos aqui na continuação, Deus não só os justifica em razão de qualquer... Deus não os justifica em razão de qualquer coisa, neles operado ou por eles feito. Ou seja, não é nada que nós fazemos, é impossível que nós façamos algo de bom sem que Deus opere em nós, sem que a ação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida. Então não é o que nós fazemos, porém somente em consideração da obra de Cristo. É a obra de Cristo que Deus leva em conta. É a obra, creio que nós veremos mais para frente, é a obra de perfeita obediência. Cristo precisou obedecer completamente à lei para que ele pudesse conquistar a salvação para nós. Então é a obra de completa obediência e de morte em nosso lugar, onde os nossos pecados foram pagos, a ira de Deus foi derramada. Então é importante que nós tenhamos isso. Cristo não conquistou a salvação apenas, entre aspas, pela sua morte. Ele conquistou a nossa salvação pela sua obediência e pela sua morte, e consequentemente, posterior ali, a sua ressurreição. Então, para que a salvação fosse conquistada, Cristo obedece e morre. Então, pela sua justiça, pela sua completa obediência, isso é imputado em nós. Então, Deus não mais nos considera como pecador, não nos considera mais como injustos após a obra de Cristo ser aplicada em nossa vida, Então, olha, não é imputado aos homens como justiça a própria fé. Aqui, muitas vezes, nós podemos encair aqui num erro, decorrer aqui num erro, de que é a fé que garante a nossa justificação. A fé não garante a nossa justificação, porque se a nossa fé garantisse a nossa justificação, o mérito da salvação estaria em nós, e não mais na obra de Cristo. A gente sabe que essa fé também ela é um dom de Deus, ela não é algo que nós naturalmente obtemos, nós dependemos de uma ação do Espírito, mas então não é a nossa fé, não é o ato de crer ou qualquer ato de obediência que nos levará à salvação, nos levará à aplicação da justiça de Cristo, nos levará à justificação. Mas olha, nós recebemos, é em nós imputado, é em nós aplicado a obediência e a satisfação de Cristo. Então é quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, que a sua obra é então aplicada em nossa vida. E uma vez aplicada, alguns teólogos usam
a figura de uma... É como se nós estivéssemos debaixo de uma lâmina de sangue e através do sangue de Cristo que Deus nos olha. É como se fosse uma lente corretiva dos nossos pecados. Uma vez que Ele nos olha por essa lâmina de sangue, Ele nos vê completamente justos, né? Completamente justos. E nós não temos a fé em nós mesmos, né? Ela é um dom de Deus, né? Nós veremos esse texto mais para frente. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Para que ninguém possa vir a se gloriar, achar que é merecedor dessa salvação. Então aqui uma pergunta, né? No que consiste a salvação? A salvação consiste em Deus perdoar os nossos pecados e em considerar e aceitar essas pessoas, né? Nós como pessoas justas, né? Nisso que consiste a justificação. E qual a razão da justificação operada por Deus? É somente em consideração da obra de Cristo, não tem outra razão. Se não fosse Cristo, não haveria justificação, não haveria um justo sequer. Romanos 3 é muito claro nesse sentido, né? Se você tiver alguma dúvida, leia Romanos 3, eu tenho falado isso na aula, em alguns momentos pode soar até repetitivo, né? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. E aí, uma pergunta para uma breve reflexão. É possível, né? É possível que alguém obtenha a fé salvadora, né? Através dos seus esforços? E aí eu quero, antes que você pense e responda de maneira automática, eu quero abrir mais uma vez a palavra de Deus contigo. Peço que você abra lá em Gálatas 2, verso 16. Gálatas 2, versos 16. Então aqui cai por terra qualquer argumento de que é através da nossa obediência, através das nossas obras, que nós conseguimos obter a fé. Então está escrito assim na palavra do Senhor: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, não é por obras, é pela ação do Espírito que coloca no nosso coração a fé é apenas um meio, ela não é por conta dela que nós temos, ela é um meio pelo qual nós nos apropriamos desse benefício. Abramos agora então em Efésios, capítulo 2, texto bastante conhecido, versos 7 e 8. Efésios 2, versos 7 e 8. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Eu acrescentei o verso 9. Mas nós vemos claramente aqui que a salvação, a fé, ela é um dom de Deus e através dela nós nos apropriamos das bênçãos, né, da salvação, das bênçãos da obra redentora de Jesus Cristo. Vamos então agora para o parágrafo 2. Parágrafo 2, a respeito da justificação, fala assim: a fé, recebendo e descansando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não é a única graça na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. A fé justificadora não é morta, mas opera por meio do amor. Então aqui é muito interessante esse parágrafo, porque ele vai mostrar que existe, de alguma forma, algo a ser demonstrado através dessa fé. Muitas pessoas alegam crer em Deus, alegam ter fé em Deus, e aqui nós somos um país amplamente católico, e quando nós olhamos para isso, muitas pessoas dizem ter fé em Deus, mas a sua vida não reflete em nada isso. Essa fé ela não é evidenciada.
Então, esse parágrafo é muito importante para essa compreensão. Nós veremos que a fé salvadora, a fé que é operada pelo Espírito Santo e que aplicada, então, né, uma vez que é aplicada a obra em nossa vida, nós veremos que ela tem, entre aspas, vamos chamar assim, de efeitos colaterais. Existem sinais, existem consequências, existem resultados provenientes dessa fé salvadora. Então, peço que você abra sua Bíblia mais uma vez, né? A gente vai andar bastante na Bíblia hoje. Romanos 3, verso 28. Romanos 3, verso 28. Paulo escreve assim à igreja em Roma: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras de Deus. Vejamos ali capítulo 5, verso 1, de mesmo livro, né, Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um aspecto importante aqui desse verso 1 é que nós temos paz com Deus. Existem alguns tipos de paz. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus, ela acontece somente através da obra de Jesus Cristo. Aqueles que não estão em Cristo são inimigos de Deus e, consequentemente, alvos da sua ira e não da sua paz. Nós éramos inimigos de Deus. Uma vez que o Espírito age em nosso coração, nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos então paz com Deus. Nós agora somos alvos do amor de Deus, alvos do consolo de Deus. Nós temos paz com Ele. Nós não temos mais Deus como inimigo, mas sim como nosso Pai. E existe a paz de Deus, aquela paz que Deus nos dá para que nós vivamos, né, confiando nele, em tranquilidade, mesmo em momentos de dificuldade como os que nós temos vivido. E aqui nós vemos que essa fé ela recebe e descansa em Cristo e na sua justiça. Né? É algo maravilhoso, né, na fé cristã, é que não é algo que nós fazemos, nós simplesmente descansamos naquilo que Cristo fez. Né? É o próprio Deus vindo agir em nosso favor. E aqui eu quero trazer para vocês algumas perguntas, né? E a primeira delas é: qual é a característica da fé justificadora? Para isso nós vamos abrir aqui na Epístola de Tiago, né? Esse Tiago, ele é o irmão de Jesus Cristo, né? Tiago, capítulo 2, verso 17, né? Uma coisa muito interessante a respeito de Tiago, da epístola de Tiago, é que é uma epístola muito prática, né? Eu gosto bastante dessa epístola, porque ela traz a fé cristã muito para a prática e não apenas para um conceito, né? Aqui nós somos uma fé viva. Está escrito assim no capítulo 2, verso 17. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Verso 26 do mesmo capítulo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, diferentemente do que muitos pensam, as boas obras, elas não são a razão de sermos salvos. Elas são a consequência de sermos salvos. Ou seja, quando eu falo que pessoas dizem ter fé em Deus, mas elas não evidenciam isso, nós não vemos sinais da fé salvadora, é porque essa fé não é acompanhada de boas obras. Essa fé não é acompanhada de obediência às Sagradas Escrituras. Essa fé não é acompanhada de guardar os mandamentos dados por Deus. Essa fé não é acompanhada do amor a Deus e do amor ao próximo. É fundamental que a nossa fé seja acompanhada de obras. Não porque essas obras nos garantirão a salvação, mas porque elas são consequência da salvação, né? Entre aspas, efeito colateral da salvação.
Abramos agora em Gálatas, né? Epístola, carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 6. Gálatas 5, verso 6. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja, é a atuação do amor que demonstra essa fé. E esse amor aqui, tá? Não é o conceito bíblico de amor, não é o conceito contemporâneo, o conceito romântico da nossa sociedade. É um conceito de amor bíblico, um amor que tem como marca principal o sacrifício, né? Um amor que tem como característica principal o altruísmo, pensar no próximo em primeiro lugar, pensar em Deus, em consequência no próximo. É um amor que tem como característica uma decisão e não um sentimento. Né? Esse amor que atua, ele é uma decisão de agir amorosamente. E isso não consiste necessariamente em ter sentimentos envolvidos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo pediu que nós amássemos nossos inimigos. E eu creio que sentimento bom não vem à sua mente quando você pensa no seu inimigo. Eu creio que somente sentimentos ruins surgem, né? Então essa é uma decisão de amar e não um sentimento que brote, né? A nossa fé precisa ser acompanhada por obras. E aí uma provocação que quero deixar para que você possa refletir hoje, né? Aproveitar que hoje é o dia do Senhor, né? Não tem nada melhor para que nós façamos a não ser meditar nas coisas de Deus. É que se você tem percebido em sua vida consequências dessa fé justificadora, né? Separa um tempo, pense nisso, né? Se você tem visto boas obras como decorrência da sua fé, mudanças práticas na sua vida em decorrência disso, e faça uma listinha de quais têm sido essas consequências. Eu vou dar uma olhada agora aqui nas perguntas, ver se nós temos alguma pergunta, né? No WhatsApp ninguém me mandou nada, deixa eu ver aqui no YouTube como que nós estamos aqui no bate-papo. Ah, ok. Não, nenhuma dúvida. Então isso é um problema, né? Ou eu não estou conseguindo explicar, né? Ou é uma bênção. Vocês estão compreendendo tudo aí perfeitamente. Então vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula. Então o parágrafo 3º vai nos mostrar o seguinte, ó. Por meio de sua obediência e morte, Cristo pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. Em favor deles, Cristo satisfez adequada, real e plenamente a justiça de seu Pai. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor dos justificados, e como a obediência e a satisfação dele foram livremente aceitas em lugar deles, e não por qualquer coisa nele existente, tal justificação provém unicamente da livre graça. O propósito de Deus na justificação dos pecadores era glorificar sua perfeita justiça e sua abundante graça. Aqui tem algo muito interessante nesse parágrafo para contrapor, né, para trazer a verdade bíblica contrapondo a um pensamento atual muito corrente. Normalmente, nós, quando pecamos e pedimos perdão a Deus, nós comumente acreditamos que Deus simplesmente esquece o nosso pecado sem que nada tenha sido feito para que esse pecado fosse pago, né? O que nós precisamos entender é que se Deus simplesmente esquecesse o nosso pecado e não punisse esse pecado, Deus se tornaria um Deus injusto. Mas nós sabemos que Deus não é injusto, Deus é perfeitamente justo. Então, para que Deus não deixasse de ser justo, era necessário que ele aplicasse a punição pelo pecado, que ele aplicasse a sua ira decorrente do pecado em alguém, né? E devido à sua graça, Deus nos provê um substituto. E esse substituto precisava ser completamente Deus e completamente homem. E por que isso? Porque somente um homem
poderia substituir um homem numa penalidade. Né? Nós sabemos que no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos, mas aquilo era uma figura daquele que haveria de vir. Não eram aqueles sacrifícios que justificavam, que perdoavam, que aplacavam a ira por conta decorrente dos pecados. O que aplacava a ira, o que desviava o furor de Deus, o que fazia a justificação daqueles pecados, era a esperança naquele que haveria de vir. Então, Cristo precisava ser completamente homem porque apenas homens substituem homens e não animais substituem homens. E ele precisava ser plenamente Deus porque somente Deus é capaz de suportar a ira divina. Somente Deus pode oferecer um sacrifício que seja aceito por muitos. É somente Deus que pode morrer, né? Cristo, sendo homem em Deus, pôde morrer no lugar de todos os eleitos. Então, nós precisamos ter em mente que a cada pecado que nós cometemos, a ira decorrente desse pecado foi derramada em Jesus Cristo. Então não ache que o perdão pelo pecado é algo banal, algo simples. Ah, Deus perdoa. Não, Deus perdoa, mas para isso ele precisou punir o seu próprio filho. O sofrimento decorrente na vida de Cristo. A sua humilhação na terra. Então, meus irmãos, Deus nos perdoa livremente, Deus tem perdão para nos dar, mas isso teve um custo muito alto. E nós precisamos, então, ter uma relação adequada com o custo desse pecado, desse perdão. E pesarmos o quão horrível é o pecado, a ofensa que ele... a forma como ele ofende a Deus, que é completamente santo, e a forma como Deus precisou punir Cristo para que nós fôssemos perdoados, né? Então nós vemos ali então que Cristo satisfez, né, adequada, real e plenamente, né, completamente a justiça do Pai. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu toda a lei. Ele não escorregou em nenhum ponto sequer. Jesus Cristo obedeceu completamente, né? Morreu em nosso lugar. E aí nós vemos que isso, mais uma vez, é a ação da livre graça. Vejamos aqui algumas perguntas para que nós possamos entender aqui, né? Como Cristo conquistou a justificação? Já falei bastante, mas eu quero que vocês vejam biblicamente, né? Isso é uma verdade bíblica, né? Não é uma invenção aqui da Assembleia de Westminster. Abramos lá em Romanos, capítulo 5, verso 19. Romanos 5, verso 19. Comecei a receber algumas perguntas aqui, depois do parágrafo 4º eu volto nelas, tá? Então, Romanos 5,19 fala assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja, pela obediência de um só. É pela obediência de Cristo que nós podemos ter a salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Então está escrito assim na palavra do Senhor: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Veja, é Cristo quem se dá por resgate, né? Ele é o nosso mediador. Vejamos agora Hebreus 10. Nós leremos versos 10 e depois o verso 14 do livro de Hebreus. Está escrito assim na palavra do Senhor: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É mediante a oferta de Cristo que nós somos justificados. Verso 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja, a oferta de Cristo ela foi única e suficiente
para que todos aqueles que estão destinados a crer sejam santificados. E vejamos agora no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, capítulo bastante conhecido. Vejamos aqui mais alguns versos a respeito de como Jesus Cristo conquistou a salvação por nós, como ele nos conquistou a justificação. Então está escrito assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha aqui aquela questão do pecado, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versos de 10 a 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, ou seja, Deus teve prazer em derramar a sua ira na vida de Jesus Cristo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós vimos aqui que Cristo conquista a justificação através do seu sacrifício, através da sua oferta, né? Creio que não fica difícil ver isso, né? Então, por meio de sua obediência e morte. Então, qual o propósito de Deus na justificação de pecadores? Romanos 3, verso 26, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. Ou seja, o propósito de Deus na justificação é mostrar a sua justiça no tempo presente. Vejamos Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo, ou seja, para demonstração da sua graça. Olha só. Para glorificar sua perfeita justiça e sua abundante graça. Esse é o propósito de Deus na justificação dos pecadores, né? Não que nós somos o objetivo final da justificação. O objetivo final é glorificar a Deus, a sua justiça e a sua bondade. É Ele quem é digno de glória, de honra, né? E não nós, né? Como alguns têm crido por aí. Vamos aqui caminhar mais um pouquinho. Parágrafo 4, né? Desde toda a eternidade, Deus decretou justificar todos os eleitos. Na plenitude do tempo, Cristo morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, lhes aplique de fato os méritos de Cristo. Então aqui é importante que nós entendamos que a eleição de Deus, a eleição feita por Deus, né? Aqui nós vamos ver de novo a Trindade toda agindo na obra da justificação, na obra da salvação, né? Deus, na eternidade, elegeu aqueles a quem Ele quis, né? Lembrando que Deus ele é completamente justo, sábio e gracioso, né? Então aprove a Ele escolher as pessoas. Deus elege na eternidade, né? Jesus Cristo realiza a obra que proporciona a redenção, a obra que proporciona a justificação, quando? Na história da humanidade. Cristo veio na história da humanidade e realizou essa obra de obediência, morte e ressurreição. E somente somos justificados quando o Espírito Santo aplica essa obra em nós. E essa obra é aplicada na história pessoal.
né? Então nós temos as três pessoas da Trindade agindo, e cada uma delas agindo num aspecto do tempo. Deus Pai age na eternidade, Deus Filho na história da humanidade e o Espírito Santo na história da pessoa, né? Então, veja que Deus decretou justificar todos os eleitos, né? E Cristo morre, então, pelos pecados deles e ressuscita para a justificação deles, né? A obra redentora. E, contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo lhes aplique o mérito, né? Então, a ação das três pessoas da Trindade. Aí a pergunta, né? Jesus Cristo conquistou a justificação para todos os homens? Vejamos lá em Romanos 8, verso 30. O texto ele é bastante claro. Está escrito assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Somente aqueles que foram predestinados por Deus serão justificados. Eu creio que a Bíblia é bastante clara em relação a isso. Não vejo tanto espaço aqui para discussão, né? Então, Deus justifica todos os eleitos. E a pergunta é: quando um homem se torna justificado? Ou seja, quando um homem se torna justo? Nós vimos que, nós já lemos esse texto de Tito, né? O homem se torna justo quando o Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo aplica os méritos de Cristo, né? Então, Cristo conquistou por nós esses méritos, né? A nossa salvação ela é por obras, né? A nossa salvação é por obras, mas as obras de Cristo e não as nossas, né? Através dos méritos de Cristo que nós somos justificados, né? E o homem é passivo ou ativo nessa justificação, né? O homem ele é passivo, né? É somente através do Espírito Santo aplica, né? É o Espírito Santo quem aplica. Nós somos passivos na obra da justificação, né? É o Espírito Santo quem age em nós para que isso seja possível. Agora eu vou dar um tempinho aqui para ver se há algumas perguntas aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma no canal do YouTube. Não, no YouTube nenhuma. Recebi uma por WhatsApp aqui. Deixa eu ler a pergunta para vocês. Viemos de uma igreja que ensina a salvação em ato e processo, dizendo que o ato, eleição e chamado era a parte de Deus e o processo era a nossa parte ligada à santificação. Mas hoje entendemos que a santificação em nossa vida é Deus quem faz através do Espírito. Sendo assim, a santificação é consequência e não causa da salvação. O que você diria sobre isso? Então vamos lá. A santificação, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto posicional, que é o aspecto de estarmos em Cristo, e ela tem um aspecto processual, que é a santificação leva toda a nossa vida, né? Então, a santificação, ela não é através dela que nós conquistamos a salvação. A santificação é consequência daqueles que foram salvos. Somente aqueles que foram salvos desejam se tornar santos. Somente aqueles que foram salvos serão santificados. Então, vamos ver agora os dois aspectos da santificação. O primeiro é o posicional. Aqueles que estão em Cristo são santos. Ponto. Né? Então, diante de Deus, nós somos santos. Mas existe um aspecto processual dentro da nossa existência terrena e temporal, que é nós estamos sendo santificados. E essa santificação ela é decorrente da obra do Espírito Santo e da nossa atuação. Então, eu comentei no comecinho da aula, a santificação depende 100% do Espírito Santo e 100% de nós. Pois o Espírito Santo age em nosso coração e nós lemos a Bíblia e nós oramos e nós abandonamos práticas pecaminosas e nós optamos por fazer boas obras, né?
Então, isso é um mistério, né? Da mesma forma que a soberania divina e a responsabilidade humana são um mistério para nós. Nós não conseguimos compreender, a nossa razão não alcança isso. Mas então, nós precisamos ter claro na nossa mente, né? Que a santificação, ela depende do Espírito Santo, óbvio, e ela depende de nós. Nós temos que ler a Bíblia, através da Bíblia o Espírito Santo trabalha em nós. Nós oramos e através da oração o Espírito Santo trabalha em nós. E nós agimos porque o Espírito Santo está agindo em nós. Então, uma obra conjunta que depende 100% de cada um. Né? Mais um dos mistérios da fé cristã. Não sei se eu deixei claro, né? Se ficou claro para você a sua dúvida, né? Exato, a santificação é consequência e não causa da salvação. Uma vez que nós somos salvos, nós desejamos ser santos, né? Jesus Cristo fala que quem o ama é aquele que guarda os seus mandamentos, né? Isso caracteriza a santificação. Então, o seu entendimento está correto. Vamos aí, nós temos mais 2 parágrafos e alguns minutos aqui para explorarmos isso. Então vamos lá, parágrafo 5º, né? Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora nunca seja possível decair do estado da justificação. Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados e peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Então, assim, uma das coisas que as pessoas entram em crise muitas vezes é: olha, se eu fui salvo, por que eu continuo pecando? Se eu fui salvo, por que eu decorro em determinados tipos de erro? E aqui nós veremos, né, nós temos nesse capítulo uma sistematização do ensino bíblico. Como eu falei para vocês, a santificação dura a vida toda. E se ela dura a vida toda, isso significa que durante toda a vida nós ainda pecaremos. Nós não somos mais escravos do pecado, nós ainda de alguma forma sofremos alguma influência dele. Mas nós vemos que Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Então aqui é uma coisa importante para também termos na nossa mente, que quando nós nos arrependemos e reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, Deus não apenas limpa a nossa ficha passada, como ele já garante a limpeza da nossa ficha futura. Né? Cristo morreu pelos pecados que nós já havíamos praticados e por todos os que nós ainda praticaremos. Né? Então, por isso, Deus continua a perdoar os nossos pecados. Uma outra coisa muito importante é que nunca, né, é possível decair do estado da justificação. Né? Nós veremos isso em outra aula, que é o conceito de perseverança dos santos. Isso é uma coisa que traz muita paz ao nosso coração, que é: uma vez que eu fui salvo, eu sempre serei salvo, eu nunca perderei a minha salvação. E por que isso? Porque quem está atuando na minha salvação é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Triuno. É o Deus Pai que me elegeu, é o Deus Filho que realizou a obra redentora, é o Deus Filho que continua a interceder por nós, é o Deus Filho que está à destra do Pai governando todas as coisas, é o Deus Filho que falou em João 10 que das mãos dele ninguém será arrebatado, e é o Espírito Santo agindo em nós, executando em nós a santificação. Então é impossível que a gente perca a salvação. Por quê? Porque quem nos justificou, quem nos salvou, é o próprio Deus. E Deus não faz nada que seja imperfeito. Tudo que ele faz é completamente perfeito. Né? Mas ainda assim é possível, né, que uma pessoa eleita, uma pessoa que foi justificada, possa ficar em um período de pecado deliberado e distante de Deus. É possível. Mas ela sofrerá por isso. Deus a disciplinará. Né? Se ela for membro de uma igreja, a igreja deve discipliná-la também, né? Demonstrando a preocupação e o amor para com essa pessoa. Então vamos lá, é possível que um justificado perca essa condição? Né? E aí eu já falei aqui bastante sobre isso. Vejamos lá em João, capítulo 10, verso 28. Olha só a palavra de Jesus Cristo. Eu lhes dou a vida eterna, ou seja, é Ele quem dá. Mais uma vez nós somos passivos.
jamais perecerão. Tipo, não, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu, olha o verso 29, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, nós estamos na mão do Pai e na mão de Deus, do Filho. Nós estamos protegidos, completamente protegidos, e dessas duas mãos ninguém tira. Nós não perdemos a salvação, porque é Deus quem age na nossa salvação. E é a pergunta óbvia, né? Isso te traz esperança? Né? E por que te traz esperança? Traz esperança porque apesar das minhas falhas, né, das minhas lutas, eu sei que Deus continua agindo na minha vida e garantindo a minha salvação, né? Nós já lemos o texto de Hebreus 10:14, né, falando que Cristo fez um sacrifício de uma vez por todas, né? Não tem nada que nós possamos aí fazer, não existe nenhuma obra complementar, né? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Através da obra de Cristo nós somos santificados, né? Somos aperfeiçoados completamente por essa obra, né? Deus é maravilhoso. É impossível cair desse estado. É possível que um justificado peque? Se sim, o que é exigido desse homem, né? Então a gente já falou, né? O texto mostra aqui, Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Ou seja, se Deus continua a perdoar é porque eles continuam pecando. E o que Deus exige, né? Vejamos lá no Salmo, vamos ler só o Salmo 32. Salmo 32, verso 5, né? Um texto bastante conhecido. Salmo 32, verso 5. Está escrito assim na palavra do Senhor: Confessei-te o meu pecado, e minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Ou seja, o que Deus requer de nós? Arrependimento e confissão de pecados. Né? Nós devemos fazer isso diariamente, nós devemos reconhecer que temos pecado contra o Senhor, de forma que nós sabemos, de forma ainda que nós não sabemos pela nossa ignorância, né? De forma deliberada. Então nós devemos o quê? Nos arrepender desses pecados, nós devemos pedir perdão a Deus pelos pecados que nós temos cometido. Vamos aqui então para o último parágrafo. A justificação dos crentes sobre o Velho Testamento era, em todos esses aspectos, a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. É uma pena que nós não estejamos presencialmente nessa aula, porque é uma pegadinha que eu gosto de fazer aqui, bastante interessante. De que forma aqueles que estavam, né, antes de Cristo, como eles eram salvos, como essas pessoas foram justificadas. E muitos acreditam que eles eram justificados através dos sacrifícios, das ofertas. Mas a Bíblia nos mostra que essas ofertas não eram suficientes, elas eram apenas uma sombra. Nesse sentido, então, os crentes do Antigo Testamento, eles eram justificados, eles foram justificados, da mesma forma que nós somos justificados, através da obra de Jesus Cristo. A diferença é que eles olhavam para a frente na expectativa do Messias que viria. E nós olhamos para trás, sabendo que o Messias já veio e que ele já realizou a obra. A fé que os crentes do Velho Testamento tinham era no Messias prometido, que substituiria completamente aqueles sacrifícios que eram apenas figuras e sombras daquele que é perfeito. Então, os crentes no Antigo Testamento foram justificados da mesma forma que nós. A salvação sempre foi apenas por Cristo. Deus não mudou a forma de salvar, Deus sempre salvou da mesma forma. Né? No Antigo Testamento eles foram salvos da mesma forma. Não é que Deus tinha uma forma de operar e agora ele opera de outra. Não, Deus sempre operou pela graça. Foi sempre através da graça que Deus realizou a salvação. Né? Vejamos aqui algumas perguntas. Existe alguma diferença entre a justificação do Antigo para o Novo? Nós vimos que não, né? Mas vamos ler na Bíblia o que ela fala, né? Hebreus 13, verso 8. E aí depois dessas perguntas eu paro mais um pouquinho e vejo se tem mais alguma dúvida nova, né?
Olha só o que Hebreus 13:8 nos diz. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ou seja, se ele é o Redentor e Salvador hoje, ele sempre foi, ele não muda. Cristo não tem papéis que já não fossem designados na eternidade. Então, os crentes no Antigo foram salvos da mesma forma que no Novo. É a mesma justificação. Né? Como diria lá no interior, que nem que igual. Né? Igualzinho, como diria minha mãe. Então, antes da gente encerrar a aula aqui, eu vou dar uma olhada nas perguntas. E eu quero que você que tá nos acompanhando aqui na aula, por favor, deixe o seu comentário no vídeo com aspectos a serem melhorados na aula online, né? O que ficou ruim, o que ficou bom, se você achou que a aula foi válida dessa forma, né? Nós precisamos nos ajustar, nós não sabemos quanto tempo ainda durará a quarentena, mas eu quero então que nesse período que eu vou ler aqui algumas perguntas que eu recebi, que você vá escrevendo se a aula foi boa, se não foi, o que precisa ser melhorado, se esse esquema ficou bom para vocês, né? Se está atendendo a necessidade, né? Vamos lá, nenhuma aqui no YouTube, nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp, né? Meus irmãos, eu não tenho nenhuma outra pergunta no momento, né? Como eu falei com vocês, como eu brinquei com vocês, isso me dá medo, né? Porque ou eu não consegui explicar, ou, se Deus quiser, vocês entenderam tudo, né? Mas, por favor, deixe aí o seu comentário. Eu estou prestes aqui a encerrar a transmissão. Deixe o seu comentário bonitinho aí, falando da nossa aula, o que precisa ser melhorado, tá bom? Então, agora sim, né? Que Deus continue nos abençoando e conduzindo. Vamos fazer uma oração então, né? Pai, muito obrigado por esse momento que nós tivemos, pelo conteúdo que nós vimos. Obrigado, Pai, pela obra justificadora do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela Sua eleição que nos proporciona, né, que nos chama para si, que nos permite sermos salvos pelo Senhor. Obrigado pela obra de justificação de Cristo. Obrigado pela ação do Espírito que aplica essa obra em nossa vida. Obrigado, pois o Senhor é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós. Ajuda-nos, Pai, a descansar em Ti, a descansar na obra de Cristo. Se existe alguém aqui que está com o coração pesado pela sua vida de pecado, e ajuda-o, Pai, a crer que ele continua salvo, ele não perdeu a salvação. Ajude essa pessoa a abandonar essas práticas e a se apegar cada vez mais ao Senhor. Nos dê, Pai, cada vez mais prazer na leitura da Tua palavra e na oração. Nos ajuda, apesar da nossa fraqueza. Muito obrigado pela obra de Cristo. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela ação do Teu Santo Espírito em nossa vida. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, através dos méritos dele, que nós podemos orar ao Senhor e agradecer. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus. Boa semana. Que Deus os abençoe agora no culto. Preste o culto de verdade, né? Então, louve a Deus nos momentos de cante, junto com os hinos, com o grupo de cânticos. Continue a orar durante os momentos de oração. Não se distraia com nada na sua casa. Né? Preste um culto verdadeiro ao nosso Deus. Né? Então, que Deus os abençoe e fica até a próxima, meus irmãos.